Graça e paz, jovens, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Elisa, eu sou esposa do Jean e eu sou uma das líderes de jovens da nossa igreja. E eu sou muito tímida, tenho vergonha de falar assim em público, eu fico com muito medo de subir lá no altar, pegar o microfone, enfim. Mas Deus tem me incomodado muito para falar com vocês sobre algumas coisas e não dava mais para deixar passar, sabe? Porque tá chegando o nosso retiro e porque a gente já foi nomeado líder há praticamente 2 meses desde o nosso retiro de fevereiro do Carnaval. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês vem assim do fundo do coração de coisas que Deus tem falado comigo para falar com vocês. Eu criei esse caderno, esse devocional que eu vou estar fazendo com Deus agora. Foi uma inspiração que Deus me deu, que é inspirado em Paulo, que ele escreve as cartas aos Coríntios, escreve cartas a várias igrejas, né, no final do Novo Testamento. E Deus começou a me dar algumas palavras e eu vou começar a colocar aqui nesse meu caderno de devocional para compartilhar com vocês, que vai ser as cartas aos jovens do Ministério Evangelístico Resplandecer da Manhã, Geração de Samuel. E a primeira palavra de hoje, que é a primeira palavra que eu vou compartilhar com vocês, nesse dia de hoje, de 20 de abril de 2021, é sobre oração e jejum. E como isso pode nos levar a Pentecostes, né? Tudo aquilo que está escrito lá em Atos 2, de quando o fogo do Espírito Santo desceu e tomou os discípulos que seguiam Jesus. Jejum e oração é falado muito na Bíblia quando há algum problema, quando há alguma situação que você precisa muito, muito da orientação de Deus. E para Deus fazer algo, para realmente ter uma mudança. Tem uma música que diz assim, aviva-nos, e faz tudo que está lá escrito em Joel. E Joel, gente, eu queria compartilhar com vocês o que estava escrito lá em Joel, que diz nessa música, aviva-nos. E quando a gente diz aviva-nos nessa música, a gente fala de ter o fogo do Espírito Santo queimando em nós, assim como em Atos 2. E em Joel, o profeta Joel, ele estava assim, vivendo uma época muito difícil com o seu povo, tinha uma praga de gafanhotos, uma praga que estava destruindo os campos, e as pessoas estavam passando muita dificuldade, estavam passando fome, tinham doenças, e assim, era uma miséria total, sabe? E isso a gente pode colocar para o mundo de hoje, como essa pandemia tem deixado muitas pessoas mais pobres, tem deixado pessoas mais necessitadas. Graças a Deus, na nossa igreja, a gente tem provado testemunhos de como Deus tem cuidado de nós, mas nós sabemos que não está fácil para ninguém nessa situação financeira, nessa situação econômica do nosso país. E em Joel estava acontecendo exatamente isso, uma situação que realmente os gafanhotos estavam tomando os campos e o povo estava passando muita necessidade. Para vocês verem aqui em 1 Joel, em Joel capítulo 1, versículo 10, dizia assim, ó: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou. Os lavradores se envergonharam, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Versículo 12, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite. Ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. E agora vem o versículo 14, que diz: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Jovens, não só por conta da pandemia, eu quero fazer esse convite para você de estar orando, jejuando. Eu me alegro muito quando eu vejo lá as jovens indo lá no círculo de oração nas segundas-feiras, sabe? É uma coisa que me alegra muito e eu quero expandir isso para todos os jovens, de estarem orando e jejuando com a gente. Hoje, dia 20 de abril, a gente tem aí exatamente 40 dias para o nosso retiro. Então, assim, 40 dias.
Esse número é um número muito marcante na Bíblia, com vários significados. 40 anos que o povo andou no deserto, né? 40 dias que Jesus ficou no deserto ali sendo provado. Então, esses 40 dias até o retiro, eu quero convidar você, jovem, a estar fazendo um clamor, a estar separando um momento de oração na sua casa, nem que seja 5 minutos, para você apresentar esse retiro, para você apresentar o seu coração para Deus. Queria falar sobre a oferta de Caim e Abel, sabe? Às vezes você tá com uma expectativa grande de que naquele dia lá, naqueles dias do retiro, vai ter um grande derramar de Deus sobre a sua vida e que você vai sentir que tu vai ter uma experiência. Às vezes, não sei qual a expectativa que tu tá. Eu quero que você tenha uma expectativa muito grande. Eu quero que você esteja com uma expectativa muito grande, que vai ser tremendo. E não vai ser tremendo só porque Deus vai derramar. Eu quero que vocês estejam com uma expectativa do que vocês vão entregar para Deus como oferta naquele dia. A Bíblia diz que Abel separou o melhor dos seus animais ali, do sacrifício que ele tinha, os que eram sem manchas. Ele separou a melhor gordura, ele entregou para Deus e queimou no altar, e Deus se alegrou daquela oferta. Enquanto Caim, ele separou, assim, uns vegetais, algumas coisas que não era, assim, o mais bonito, sabe? Não eram os vegetais, assim, mais bonitos. Ele foi lá e entregou para Deus, e Deus não se agradou daquela oferta. Não era o melhor que Caim podia oferecer. Eu quero desafiar você, jovem, para se preparar nesses dias, esses 40 dias, em jejum e oração, para quando chegar lá, tu só transbordar de óleo, só transbordar o teu cálice, só transbordar o que Deus já tá fazendo nesses 40 dias no seu coração. Eu não quero que passe esse tempo todo e você tá vazio. E você tá ali, ó, na média, tu tá esperando, você tá com uma expectativa de que Deus vai derramar sobre você. Eu quero que você esteja com uma grande expectativa do que você vai entregar pra Deus, sabe? Todo dia você se entregando pra Deus ali em oração, em jejum. Tem alguns jovens que às vezes não sabem o que é jejum, então eu vou falar de uma forma assim bem simplificada. Quando a gente jejua, a gente pode deixar de fazer uma refeição durante o dia, por exemplo, o café da manhã, ou o almoço, ou a janta. E o jejum me lembra muito o sacrifício, sabe? Então, se você não toma café da manhã, e você deixar de tomar café da manhã para fazer o seu jejum, não vai ser um sacrifício de verdade que tu tá fazendo. Agora, se você gosta muito de jantar, aí sim, desculpa, eu tô resfriada. Aí sim, aquilo vai ser uma oferta, um jejum que tu pode separar, né? E quando você tá em jejum, você tem que estar em espírito de oração, você tem que estar ali na sua mente falando com Deus, né? Na Bíblia diz também que quando a gente tá em jejum, não é pra gente ficar cabisbaixo, porque geralmente jejum a gente faz de algum alimento, né? Mas não é pra gente ficar cabisbaixo, triste, sabe? Dando aparência de que a gente tá passando por aquilo, se separando pra Deus. Não, a gente tem que estar feliz, sorrindo, sabe? E eu quero colocar pra vocês, jovens, esse desafio. Eu vou estar fazendo, não de uma refeição. Eu já fiz de refeição algumas vezes, mas dessa vez eu vou estar fazendo de uma coisa que eu gosto muito, que é o chocolate, né? Então eu desafio vocês a fazerem ou de um alimento que vocês gostam muito, ou de uma refeição, ou de redes sociais. Eu também já fiz eu já fiz jejum de várias coisas. Eu já fiz jejum de café, jejum de redes sociais, já fiz jejum de refeição, já fiz jejum de algumas coisas, e todas as vezes que eu fiz, jovens, toda vez eu tive, assim, um retorno muito grande no último dia e naquela última semana que eu tava ali entregando meu jejum, e vinha a resposta. Na verdade, desde o começo, Deus começa a falar contigo, sabe por quê? Você vai estar ali realmente separando aquele tempo para Deus, você vai estar ali sensível à voz de Deus. E Deus quer falar, jovens, Deus está com você o tempo todo. Os olhos de Deus estão... Em Provérbios diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. E Ele vê tudo que você faz. Ele ouve tudo que você diz, né? E imagina o coração de Deus, como Ele não vai se alegrar de você estar se preparando para aqueles dias que vão realmente queimar o fogo do Espírito Santo. Eu não quero me prolongar. Já são quase 10 minutos. E diz assim em Joel 2:12:
Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e arrepende-se do mal. Então, eu queria frisar aqui para vocês, jovens, de rasgar o coração de vocês durante esses 40 dias diante do Senhor, né? Realmente se quebrantar diante de Deus. E como eu disse, a gente vai ter uma grande alegria naqueles dias, eu creio, sabe? Porque o povo que estava ali de Israel, que Joel estava sendo profeta naquele período, eles tiveram essa promessa também. E vós, filhos de Sião, em Joel 2, 23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinamentos de justiça, e fará descer a chuva, e a temporã, e a serôdia no primeiro mês. Ou seja, eles teriam toda aquela colheita daqueles alimentos que eles estavam assim perdendo, eles iam ter aquela fartura, eles iam realmente retomar, né, tudo que eles estavam perdendo pro gafanhoto, pro inimigo. E a maior promessa, gente, que eu falei de Atos 2, que é onde tá, se você não conhece, leia Atos 2, que é quando o fogo do Espírito, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e tem aquele grande mover. Diz assim também em Joel 2, 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Jovens, eu creio muito nessa palavra para o nosso Ministério Geração de Samuel. Eu creio muito que Deus vai dar visões para vocês. Eu creio muito que os anciões da nossa igreja ainda vão ter sonhos, sabe? E isso tem que partir da gente. A gente tem que dar o nosso primeiro passo, essa iniciativa. Continuando no versículo 29. E também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ia ser para todo mundo, não ia ser só para os sacerdotes. Ia ser para todos. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o cuidado de Deus. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Eu quero terminar aqui com essa palavra, que o Senhor vai voltar. E todos esses momentos que a gente está criando de encontro, de retiro, é para a gente se aproximar mais de Deus. Para a gente estar preparado para a volta do Senhor. Então, jovens, se preparem. Vai ser tremendo. E quero que a sua expectativa para esses dias esteja lá em cima. Não só de Deus para você, mas de você para Deus. Eu não vou me prolongar mais. Eu acho que até aqui é o que eu precisava falar. E tenha uma boa semana. Eu espero até o retiro ter essa coragem de falar mais com vocês. E se Deus me der essa coragem, eu creio que Ele vai me dar. Eu vou trazer mais palavras pra vocês aqui em vídeo. Porque se eu for subir lá no microfone, eu fico muito nervosa. Mas, sabe, Deus tem falado muitas palavras comigo que eu quero trazer pra vocês. Então, eu sei que o vídeo ficou longo. Vou tentar os próximos não ficar tão longo, pra ser mais resumido, agora que eu já falei desse propósito do jejum pra vocês. E é isso. Um grande abraço e vejo vocês em breve. Um beijo. Fiquem com Deus.